Boa tarde para você que está aqui nos acompanhando nesse comecinho já da noite, encerramento dessa tarde maravilhosa, desse 4 de junho. E hoje o programa, gente, tem muita coisa especial para você. Vamos rodar a vinheta? Talk Coffee. Oferecimento, doutora Gisele Barbosa, dermatologia clínica e cirúrgica. Agende agora mesmo uma consulta pelo WhatsApp 11 91488 0344. No fim de tarde, boa conversa merece um bom cafezinho, com ótimos convidados. Começa agora Talk Coffee. Na apresentação, Ana Palmezan. Muito bem! Hoje, iniciando aí esse mês de junho, mês junino, mês dos namorados, é um mês de movimento, é um mês de festa, é um mês de amor, né? E hoje, então, nós temos muitas coisas interessantes para você. Já já nós vamos fazer uma roda de conversa, gente. Essa roda de conversa, ela tá muito interessante. Nós vamos receber aqui duas pessoas que eles juntos vão realmente partilhar a sua opinião, a sua visão de mundo em relação à liquidez das relações, né? Nós vamos receber a psicóloga Laisa Ferreira e o padre Venceslau Francisco, que vão estar aqui com a gente para a gente estar debatendo e conscientizando um pouquinho sobre essa importância da gente olhar com profundidade para as relações que a gente realmente faz parte aí da nossa vida, né? E também Dani Lins também estará hoje com a gente, a nossa sexóloga, trazendo mais um tema importante da sexualidade. A gente realmente ir aos pouquinhos, derrubando um pouquinho esse tabu da sexualidade, sempre de uma maneira significativa e proveitosa. E ela já está aqui comigo nesse início do mês de junho, a doutora Gisele Barbosa. Tudo bem, doutora? Boa Boa noite, noite. gente. Em homenagem, eu vim aqui de vermelho, coração do amor. É verdade. Começando o mês dos namorados, né? Isso. Muito bem. Ó, tá toda temática hoje, né? Muito bem. Foi um dia produtivo, Graças doutora? a Deus. Ai, que bom, né? E mais um mesinho, né? Metade do ano. Obrigada, senhor. Também obrigada, senhor, né? Muito bem. Hoje, doutora, você traz aí um tema bem interessante, né? E bem, assim, profundo também, né? Sobre o lúpus, né? O que vem a ser o lúpus, doutora? Então, o nome lúpus vem de que antigamente as pessoas tinham essas lesões no corpo que pareciam arranhaduras de lobo. Então, lúpus vem disso, lesões, manchas no corpo que pareciam provocadas por lobos, que é uma coisa bem É. antigamente, sabe? Que Tá. a doença é muito antiga, né? Então, lá da época da Europa. Tá. Então, é uma doença multifatorial, é uma doença autoimune. Então, tudo que é autoimune já complica um pouco, né, Ana? Porque já. auto é eu mesmo, minha imunidade contra mim mesma, minha imunidade contra mim mesma. Olha que coisa profunda forte, né? isso, muito forte É. isso. Então, assim, é uma doença, quando na pele existe, né, como a gente fazia uma forma de controle, mas quando ela é sistêmica, é um pouco mais complicado e o fator de mortalidade pode acontecer. Então, no Brasil, a gente tem a taxa de mortalidade exatamente igual do que há 20 anos atrás. Ou seja, nada está sendo feito em relação a quem é portador de lúpus, né? Olha. Exatamente. Então, é uma doença que tem que ser falada, né? É um tema muito importante e eu achei legal a gente estar falando aqui. É, porque aí, como a gente sempre fala, né, você que está aí nos acompanhando no nosso programa aqui no Talk Coffee, quanta coisa importante a doutora Gisele traz pra gente, e hoje é um tema também que tem aí, né, uma maior profundidade para a gente estar também multiplicando isso para outras pessoas, para levar isso cada vez mais adiante, né? Divulgar as Isso é mensagens, importante, divulgar isso. as pessoas para a gente poder estar carregando aí informação para quem está precisando. Legal. E o que leva a pessoa a ter lúpus, doutora Gisele? Então, quando a gente fala multifatorial, a gente muitas coisas podem desenvolver. Então, primeiro a pessoa tem que ter aquela parte, já o clique, o start para começar essa doença, que é a questão autoimune. Então, ela tem que ter isso de uma forma genética que em algum momento vai dar o start, né? Tá. Então, quando a gente tem exposição muito extrema ao sol, são trabalhadores rurais, polivalentes, né, que fazem aquele trabalho no sol mais extremo, ou calor muito extremo, pessoas que trabalham em fornalhas, né, trabalhadores da parte de restaurantes, às vezes é muito quente esse local, né, por isso que tem muito exaustor nesses trabalhos, porque isso pode levar a desencadear doenças, né, relacionadas, no caso do lúpus, né, que a gente está falando, mas outras doenças também.
E também, o uso de algumas medicações. Então, medicações, muito fortes podem levar à formação do lúpus. A pessoa tem que ter, claro, esse start genético, Tá. mas ao tomar essa medicação pode desenvolver. E também, por que que falam assim: "Ah, é uma coisa mais de mulher", muito raro em homem, porque o estrogênio, o fator hormônio feminino, é desencadeador também. Tá. Então, assim, quando a mulher toma anticoncepcional, que é um hormônio feminino, né, que a gente coloca no nosso corpo para estabilizar os picos hormonais, ele acaba também desencadeando. Então, usar o anticoncepcional também é um fator de causa do lúpus, né. Tá. Então, são informações que às vezes as pessoas não Não sabem, sabe, né. exatamente. Né. E anticoncepcional, por exemplo, eu sempre usei anticoncepcional, então, a pessoa às vezes começa a usar por algum motivo e acaba desencadeando uma doença relacionada a isso que não sabia que Não sabia. tinha, É. né. Por isso o acompanhamento também do profissional para estar Exato. sempre orientando, né. É possível ter uma vida normal com esse lúpus? Então, Ana, o lúpus ele tem, ele os sintomas dele são muito diversos, então a gente começa com mancha no corpo todo, como eu falei, às vezes manchas diferenciadas, né, os antigos falavam essa questão do lobo, mas assim, são formatos ou de arranhadura, ou formato arredondado, são vários tipos de mancha que pode aparecer, às vezes a pessoa só tem vermelhidão, às Tá. vezes não é mancha nenhuma. E para chegar na mancha mais famosa que é a asa de borboleta no rosto, que faz eu achei até legal a gente falar sobre isso por causa da rosácea, né. Tá muito: "Ai, tem rosácea, tem rosácea", a pessoa nem sabe o que que é rosácea e fala que tem rosácea, e às vezes não, às vezes é um lúpus, porque ele faz esse formato nessa região, então para chegar num formato de asa de borboleta no rosto, às vezes a pessoa teve muitas outras coisas antes, Olha. né, e acaba se passando batido. Então a pessoa pode ter dor articular, a pessoa pode ter dor de cabeça, convulsão. Olha Então isso. é uma doença bem, complicada, né, isso eu estou falando do lúpus, que pode ser tanto de pele quanto o sistêmico. Quando é de pele, a gente fala que é o discoide, e Tá. quando ele é sistêmico, ele pode acometer qualquer órgão do nosso organismo, e aí que é o problema, que pode pegar intestino, pode pegar fígado, pode pegar várias estruturas e levar, às vezes, o indivíduo, dependendo do acometimento, pode levar à morte. Então, assim, é possível viver? É possível viver, Tá. desde que você tenha primeiro, se for o de pele, geralmente é mais essa questão mais, estético, mas se for o sistêmico, a gente tem essa questão mais complicada. O de pele é possível viver desde que você consiga amenizar tanto os sintomas quanto as lesões, existem tratamentos para que isso seja controlado, então você vai ter controle. E o sistêmico, apesar da mortalidade existir, a mortalidade é baixa, porque a gente consegue fazer controle também. Tá. Então, é possível viver? Sim, desde que você tenha o acompanhamento correto, tanto de Muito pele bem. quanto sistêmico. Quanta coisa aí que a gente aprende, né, que quanta Não, coisa que a gente é um não assunto sabe. muito, muito grande. A gente está só fazendo uma resuminha Só aqui para a gente poder isso. passar a informação para frente, para que a pessoa, tendo qualquer tipo de coisa que a gente falou, busque um profissional, né, para poder fazer esse diagnóstico É correto. isso mesmo, né, e como é importante, sempre essas informações aqui no Talk Coffee com a doutora Gisele Barbosa. Você que está nos acompanhando, curta aí o nosso canal, né, se inscreva no nosso canal, comente, e se tem alguma dúvida, mande aí a sua dúvida para o WhatsApp da nossa rádio mídia aqui, o 91485 1246, o 91485 1246. E também onde as pessoas podem te encontrar, doutora Gisele? @dr_Gisele Barbosa e no 11 94 88 0344. Vou estar esperando vocês. Muito bem, lá no consultório também, né, e sempre pronta aí para atender as Por aqui pessoas, no né. consultório onde vocês Isso, precisarem. muito obrigada, mais uma semaninha, uma feliz noite e até semana que vem, se Deus quiser. Ana, Obrigada, com Deus. doutora. Tchau. Muito bem, gente. E daqui a pouquinho a nossa roda de conversa, que nós vamos falar sobre relacionamentos, assim, e com, assim, uma partilha muito especial de 2 pessoas, assim, que também vieram e que vão partilhar com a gente aí a opinião, o conhecimento e a sabedoria de cada um. Já já, Laisa Ferreira e o padre Venceslau Francisco aqui com a gente. Muito bem, e agora chegamos, né, nesse momento do nosso programa com a nossa roda de conversa. Hoje aí 4 de junho, iniciando esse mês de junho, e esse mês
voltado também para tantas festividades, né, o mês junino, mas também o mês do Dia dos Namorados. E quando a gente fala do Dia dos Namorados também, é um momento para a gente poder pensar sobre os relacionamentos, né, que nós temos, como que a gente convive com as pessoas, o jeito como convivemos com as pessoas. E hoje, o tema da nossa roda de conversa, nós vamos falar um pouquinho dessa liquidez das relações, né, como que andam essas relações no nosso mundo e como que realmente a gente tem visto essas relações acontecendo, tá? E para isso, para nossa roda de conversa hoje, eu recebo 2 pessoas maravilhosas, né. Temos aqui a Laísa Ferreira, seja muito bem-vinda, Laísa, a estar aqui. Obrigada, viu. E o padre Venceslau Francisco, bem-vindo, padre. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Muito legal, né, porque são 2 pessoas que trabalham realmente, né, com as relações humanas de uma forma, assim, muito perto, né, nesse âmbito espiritual, no âmbito emocional, né, e que a gente pode aí estar hoje partilhando um pouquinho do nosso conhecimento, tá bom? Sejam bem-vindos então, tá bom? Então vamos começar. Aqui a gente coloca a nossa ampulheta aqui para o nosso tempo, senão a Ana Paula se estende, sabe, mas aí a produção vai avisando. E aqui a gente tem, tá, você que está aí nos acompanhando aqui no Talk Coffee, tem a caixinha aqui, tem várias perguntas relacionadas a esse tema do relacionamento e a gente vai fazendo esse bate-papo bem gostoso, né. Hoje em dia, antes da gente começar, não tá fácil os relacionamentos, né. Não, não. A gente vê por aí como que tá difícil, né, Em todos os âmbitos. né. Tem adoentados, né. Dá para ver isso também, padre Francisco, no seu dia a dia? Dá para perceber, eu como filósofo, teólogo, então, sempre falo, é bonito estudar essa temática que ela vem de antes de Cristo já, pessoas preocupadas, em explicar, a necessidade de um relacionamento saudável e, enfim, até porque o eu, né, nós só existimos por causa do outro, por causa dos nossos relacionamentos. Se não tiver o outro para nos relacionar, a nossa personalidade não se forma, né, devidamente. O eu só existe por causa do outro. Mas quando a gente vem para o campo prático, a praxis ela se mostra É difícil, desafiador, né. desafiadora. Uma coisa é a teoria, que é bonitinha, não, deve ser assim, assim, assim. Agora quando vem na prática, é desafiador, sim. É interessante quando o senhor coloca, né, do eu com o outro, né. E hoje em dia, como tá esse individualismo também, até mesmo pelas redes sociais, pela própria tecnologia, né, as pessoas lá Sim, sozinhas, né. A solidão vai ser já um dos problemas do futuro, já é. né, já é, né. É. Hoje a gente fala muito da saúde mental e a solidão mais pra frente já vai estar entrando como um dos problemas do futuro, Sim. né. Problema que, por exemplo, se pegar alguns pensadores, Martin Buber, por exemplo, existencialista, um dos maiores pensadores dessa questão da relação, dos relacionamentos humanos, ele fala do eu, tu, eu, isso, que é a teoria dele, né? Que eu falei, teoria, a gente estuda a teoria, mas quando traz para a prática é desafiador. Mas o eu, tu é exatamente isso. Eu tenho um eu, tenho tu, e ali se forma o nós, se forma. Agora, quando só tem o eu e o isso, significa que eu só quero as coisas para mim, para o meu lado, aquilo que tem valor só para mim. Então, a relação do outro com o outro é que produz o nós, que traz o nós à tona e a gente cresce junto. Dá oportunidade para o outro entrar no nosso território, eu entro no território do outro. E aí que tá, né, o limite que eu também vou colocando, né, pra esse eu, pra esse o outro, pra gente poder também ter uma convivência entre nós, né. E tá escasso demais. Isso é escasso, né, Luísa? Vê muito disso, né. Sim. Tenho feito casamentos, muitos casamentos, até por curiosidade, quando você falou de que a gente ia fazer um bate-papo sobre relacionamentos, eu fui pesquisar nos registros, que fica tudo registrado, inclusive o seu está lá. O meu tá gente, parei pra isso. Eu já Nossa, que eu enganei. sou padre já há 28 anos. Isso, conta um pouquinho pra São gente. 500 amanhã vai ser o de número 582. 582 casamentos. E eu sempre busquei, trazer à tona essa questão, repito inclusive nas cerimônias falando de relacionamentos, aquele gesto da igreja, é um gesto milenar, né, da igreja primitiva em que o
o celebrante amarra as mãos do casal, Sim, é lindo diz: "A isso. partir de agora o nós deve prevalecer sobre o eu, não é mais o eu, agora nessa relação de vocês de família, é o nós que deve prevalecer, sempre lado a lado, olhando na mesma direção". E a gente percebe que a maioria leva a sério essas, mas, tem um percentual que está ali só É, para uma questão social, meramente social, para agradar a família, para agradar os amigos, e essa é a nossa realidade, é a realidade, né. relacionamentos de hoje em dia. E que aí que tá, quando vem os desafios, que o casamento começa depois da festa, né. Não era a festa. E que aí vem os desafios dentro desse relacionamento, que aí realmente é a hora da gente olhar para esse outro, né. É. E existe também, né, o pós-festa, mas assim, hoje as pessoas entram muito na união estável, né, Sim. moram junto 2 anos para fazer um teste. E mesmo essa testagem já estando adoentada, né, eles vão para o casamento, né, para a oficialização do casamento. Então ali já é um salto grande, como se fosse uma disputa. O que eu percebo, quem Olha, vamos aguentar, quem vai aguentar mais o outro? Quem vai estar mais disponível do que o outro? Porque já isso, né, porque já teve um relacionamento antes morando junto, Já. né, então daí você pergunta, oficializar, qual a intenção? Certo, tem que ser, eu acredito que tem que oficializar, é importante, porque senão fica tudo muito solto. Uma briga qualquer, pronto, já deu o que tinha que dar e tchau e Eu benção. não quero mais. Exatamente, eu não quero mais, acabou, Acabou. né. Então aí é onde é os sólidos, né, Isso. vai realmente cada vez mais ficando sólido e pobre, pobre, né, pobre. E muitos vão para o casamento de fato, né, registrado, sacramentado, como uma oportunidade, o que eu percebo em consultório, né, o que se é falado, de tentar dar certo. Com as bênçãos do padre, com as bênçãos de Deus, isso quando se trata da mesma religião, porque quando é de religiões diferentes, Nossa. é muito complicado, é muito Verdade. complicado. E encontra isso também, né, Padre Francisco, quando a religiões diferentes na hora. Fala de casamento misto. Porque Canonicamente, legalmente existe essa possibilidade de fazer o casamento misto, acontece. É raro, no meu caso, assim, Tá. peguei poucos casos, mas Mas acontece. mas acontece. E aí que é o desafio também, pro lado da família, né. Exatamente, exatamente. E é interessante porque, assim, parece que tudo acontece antes de você estava falando da união estável, né, a pessoa já sabe tudo como vai ser. Sim, E parece que depois que realmente, vamos para o casamento, parece que é aí que vai perceber hum, de verdade sim. o que que o outro tinha, o que que não tinha, o que que não gosta, né. Antes Por estavam brincando de Fica casinha, exatamente, o brincando de casinha, né, e como que isso realmente está cada vez mais, né. sim. A gente está vendo aí o cuidar da boneca, né, do bebê reborn, né, como que isso também está dentro das relações, né. E aí? Relações extremamente doentias, né, Exatamente. totalmente doentias. É. Então assim, nossa, a gente falar desse tema dá muita coisa, muita Exatamente, porque coisa, na né. verdade se expressa o quanto da solidão Isso. das pessoas. Então o boneco não vai falar, não vai se comunicar com você, mas eu tenho algo com que se me preocupar. Isso. É a relação com o eu isso, que o Per fala, eu isso, não, o tu fica de lado, Exata porque eu tenho algo que eu preciso preencher, então procuro É, alguém que não vai questionar, alguém que não vai falar, alguém que não tem excelente. Sou eu. gerar crise, Isso, sou eu, sou eu. né. É o individualismo, assim, doentio mesmo. Doentio, total, Mentira. total. Né. Muito bem, aqui temos algumas questões, então a gente pode estar pegando também, para a gente poder também fazer esse momento aí. Você que está nos acompanhando aqui no programa Talk Coffee, hoje nós estamos numa rede aí, uma roda de conversa, falando de uma rede de relacionamentos incríveis, que a gente precisa começar a perceber, né, o como eu me relaciono, quem é esse outro que eu me relaciono e como que estão essas relações. Então dá pra gente, assim, é um tema para vai longe, né. Então vamos tirar uma questão. Vamos lá, Laísa, você quer tirar? Aí você pode me entregar. Isso, que aí eu vou falando aqui.
Então, como fortalecer o relacionamento após o conflito? Exatamente, né? Um pouco do que a gente estava falando. Conflitos existem, né? Sim, e sempre vai existir. Aí eu entro com a minha parte de trabalho, que nada que uma boa terapia de casal não resolva, Sim. né. Antigamente as terapias de casais eram assim, os dois, né. Daí a psicologia começou a entender que um formato aí que deveria ser modificado. Então hoje o que eu vejo por mim que funciona muito bem, uma semana eu atendo um, outra semana eu atendo outro e na outra os Os dois 2, juntos. né. Porque não é explícito muitas coisas um na frente do outro. E cada um é cada um, E né? cada um é uma individualidade, tá. Então a gente já percebe aí um conflito, Exatamente. porque não tem a devida transparência, né. É. E muitas vezes o outro também não quer o outro perto, Não, né? exatamente, Então, assim, exatamente. existe o casal, mas nesse momento, ai, não quero ele perto, né? Mas antigamente, quando era junto, Exatamente, né? O trabalho também era um pouco diferenciado, totalmente. né? Porque eram os dois É juntos. que antigamente as pessoas, né, dessa foi um pouco mais da Hoje tá de terapia do casais querem separar muito, gente, assim, até isso também é um conflito, né? com certeza, com certeza. E para você, padre, como que funciona aí? Dá para ver que existe esse conflito nesses relacionamentos? O senhor como, né, tomando conta de comunidades também, com famílias também, né? Existe essa Essa questão do conflito, sou buscado, procurado para conversas, a psicóloga faz o papel dela, o passo também faz esse é, não deixa de fazer trator, né? pô, no fundo é o Messias mesmo, a essência é a mesma. E o que eu percebo no meu caso, né, quando surgem os conflitos, eu acho que num consultório é a mesma coisa, as pessoas ainda veem, isso é natural do ser humano, vem como se a gente fosse uma prateleira para pegar o que devo fazer, para buscar o remédio, né. E a gente é formado nessa questão já desde lá do início que não se dá resposta, né, não se dá resposta: "Ó, se eu fosse você", e eu estou falando como padre, né. Então, a gente nesses momentos de conflito deixar levar uma conversa, tentar as pessoas buscar a resposta que está dentro de cada um. Então Você só vai direcionar, né? e é frequente, e o que mais se percebe é exatamente isso, de casais, às vezes vem os 2 às vezes uma parte só, mas vem buscar um remedinho, quero aquele lá, o que que você tá aquela fórmula. E Exatamente. Se essa forma demorar muito, esse remedinho, eu não quero mais. Entendeu? E as pessoas desviam até na terapia. imediatismo, Daí quero pra agora. vai pra religiosidade, vai em várias religiões para ver qual que vai dar soluções ao problema, vai na cartomante, vai aqui, vai ali, é uma busca Para resposta imediata, né? exatamente, pra uma Eu resposta preciso resolver o meu imediata. né? Eu quero resolver meu problema. Se você pode resolver meu problema, você não pode, então eu vou para outro, Exatamente. né? Não, ou fica em todos ao mesmo tempo, é uma loucura. Bebe em várias fontes. Fala aí. Exatamente, tem várias formas. Várias fontes. E hoje em dia, mais ainda, né? Mais ainda, mais ainda. É que aí ainda tem a inteligência artificial para te ajudar, né? Hoje tá bem mais complexo. Vamos lá, Padre Francisco, por favor, à vontade. Vamos lá então. Como definir limites saudáveis com a família? Também É essencial. é. Nos casamentos, Padre Francisco, o senhor que realiza, assim, existe ainda, assim, quando tem alguma situação que a família interfere, o senhor percebe na hora que existe um Tem, tem? tem ainda, famílias, não sei se é a palavra tradicional, mas famílias do interior, Tá. famílias que pai, mãe que vieram Tá. do interior, estão aqui na cidade, então eles vêm para conversar, para tirar as dúvidas, ainda existe vem com a filha, acompanha o genro e para conversar, Quer se colocar quer se colocar, para ter a certeza que vai ser a melhor coisa na que o outro escolheu. exatamente, existe sim. Olha, existe. É, Tá. foi agora recente, na semana passada ainda que veio
veio só a noiva, mas o pai e a mãe da noiva vieram. O noivo não estava lá exatamente para tirar essas dúvidas, para conversar. Você escolheu a certo. Vai dar certo, Olha. será que não vai? Então novamente, vem buscar uma solução, Então, mas para definir a escolha do outro, né? É. Olha que interessante, né? Exatamente. Porque o modelo que nós temos, né, de relacionamento são dos nossos pais. É isso. É o primeiro modelo, né? É o primeiro relacionamento que nós temos, né, com a nossa mãe, né, na gestação, e depois com os pais, né, o pai e mãe. Então, assim, tem muito a ver. O modelo que nós assistimos é o modelo que reverbera em mim e que eu busco. Tá? Claro que a pessoa hoje, já tem uns que falam assim, hoje, se é para casar igual o relacionamento do meu pai e da minha mãe, prefiro não casar. É, a gente ouve muito disso. Muito, muito disso. Sim. Né? Então, assim, é muito triste isso, muito triste, porque, na verdade, nunca teve disponibilidade desse casal. E quando eu vejo uma impossibilidade de disponibilidade para os meus pais, o que eu vou repetir? Os mesmos padrões, né? Como uma fidelidade. Isso também é amor. Mas é o amor infantil, né? É o amor que nos adoece, não é o amor que cura. Porque eu vejo muito, até na questão religiosa. Um é católico, o outro é crente, ou é budista, vai por uma outra religião. E é assim, é como se eles ficassem devendo algo para os pais se um for para a religião do outro. E não há necessidade disso, né? Não há necessidade. Pode se compor juntos, né? Os dois estarem juntos nos mesmos lugares e dizer um sim à escolha de cada um. De assumir essa escolha, né? Exatamente. E isso acaba interferindo e muito nos relacionamentos. Porque daí vem um julgamento, né? A minha é melhor, a sua não é, e por aí vai. Então daí tomam conta, envenena, né, esse relacionamento. É. Tem muito ainda pra gente aprender, né? Sim, Muito para evoluir, né, o comando ser humano, né? momento. Tudo bem. E é tudo tão simples, quer dizer, depois que você aprende. Depois que a gente aprende, existe isso. Então, é verdade, é um desafio. Vamos lá, mais uma. Quem que é agora? Eu? A última que tirei, pode. Vamos pegar essa aqui de baixo. Vamos lá. É possível alcançar felicidade plena nos relacionamentos? Hoje a gente tem uma modinha aí de uma felicidade, né, nas redes sociais. Todo mundo é feliz, né? Todo mundo tá pleno, né? E no relacionamento, existe isso? Será que a gente consegue? Eu acho que essa plenitude esperada, para mim, é uma irresponsabilidade e uma imaturidade. Porque nós não somos perfeitos, né? E a perfeição, quando ela atinge o ápice da perfeição, é algo que estacionou. Porque o perfeito chega uma hora que cristalizou, não tem mais onde evoluir. Sim. Então, realmente, começa a haver um desnível disso. E onde tem o desnível, tem uma acusação, né? Então, é muito perigoso isso. Até mesmo nos casamentos, né, Padre Sim. Francisco, né? Eu sempre falo que, conversando com as pessoas, com os casais, que sobre essa questão da plenitude, não vai ser perfeito, não vai ser perfeito, que eu falo para eles religiosamente, espiritualmente, falando que a régua de Deus não é a nossa régua, que a calculadora de Deus não é a nossa calculadora, que o que vale nessa relação, nessa caminhada, não é o que a gente é, mas o que pretende ser. Então, o que é importante é você estar sempre buscando. Não deu certo, mas eu vou buscar, vou atrás, vamos atrás. Então, não vai ser perfeito, mas eu gostaria que fosse assim, vou buscar constantemente, até enquanto Deus me manter aqui nesse mundo, essa busca constante pela perfeição. Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito, disse Cristo. Mas essa é uma busca, não é que Uma você tem que busca, ser. né? Você vai buscar, uns conseguem mais, chegar mais perto, outros menos. O importante é não desistir. E nessa busca é um processo, né? E dentro desse processo tem o apoio do outro, sem o entender o outro, uma comunhão, o recomeçar com o outro, o perdoar o outro. Tem isso também, né? Desse perdoar, de estar junto, é uma escolha que você fez, né? Sim. E aí esse processo que muita gente não quer viver, Não, né?
que eu quero, que é uma reconstrução diária, Só né? quero ser feliz, pleno, pleno aqui, né? Uhum. Agora, buscar dá muito trabalho, né? O pessoal fala, alguns empecilhos surgiram, a gente queria que fosse assim, mas não foi, pedras surgiram no nosso caminho. Eu lembro dessa passagem, de um momento que até falei, quando ele falou, surgiram pedras no nosso caminho que impossibilitaram a gente caminhar. Aí eu lembrei, tem um poema do Victor Hugo que ele fala, assim, traduzindo literalmente, se tem uma pedra no seu caminho, para de lamentar, suba nela que você vai vislumbrar um horizonte maior. Então, é questão de ótica, né? Tem uma pedra e se eu subir não vou enxergar mais longe? Então, Eu vou parar diante dela, né? parar diante dela, E aí, pedras, né? né? E todo mundo passa por isso, né? Todo mundo tem aí seus momentos de pedras no caminho. E engraçado que elas param nesse caminho e querem permanecer nesse caminho, né? Que é a involução, está estagnada. Por quê? Porque enquanto eu tenho um problema no meu relacionamento, eu tenho atenção. Então isso tem uma intenção que me gera atenção e que me conforta. E que daí é onde eu me coloco num lugar da... Não vou por vítima, vai, é muito pesado. Mas assim, a que faz tudo, a que está disponível, seja o homem ou a mulher nessa relação, onde o casamento só se fortalece porque um está ali presente. Então, quando acontece isso, daí a divisão já está feita, né? A divisão já está feita. Então, passa a ser uma relação disfuncional. Totalmente. Por quê? Porque tem uma competitividade inconsciente, tem uma vítima. E quantos relacionamentos perduram desta forma? Porque é uma forma de ser visto, é uma forma de ser sacramentado, é uma forma de seguir, né? E vai. As tradições. Isso, e vai. Exatamente, Né? É uma vida muitas vezes assim, né? Exato. E que poderia muito bem Perigoso. ter sentado, conversado, recomeçado, ver realmente aquilo que precisa ser mudado, né? Sim. E é um desafio para esse casal para tomar cuidado para não passar por isso, né? Vamos lá, quem pode tirar agora? Interessante, ó. O senhor tirou uma que vai falar do sacerdote. O sacerdote pode acompanhar o casal em seu crescimento espiritual e atuando como mediador na comunicação desse casal? O senhor vê muito disso lá? As Sim, pessoas procuram. procuram. Antigamente, quando digo antigamente, coisa de 10, 15 anos atrás, era mais, agora menos, mas continuam buscando para trazer, mas como eu já falei no início, todos que vêm buscar uma solução pronta, e muitos desanimam realmente na primeira conversa, porque: "Não, mas não era isso que eu quero, ó, meu marido faz isso, a minha esposa está agindo dessa forma, o que que eu devo fazer?", né. Não é numa simples conversa que vai a gente mediando essa questão que vai resolver, é algo Contínuo. contínuo com o tempo. Então o grande problema que eu vejo é desistir, Desistiu. não Essa persistência, a perseverança no relacionamento, né? Tá deixando de ter, né? é. Essa perseverança. Ó, foi uma escolha, a gente quer continuar, então é uma crise, é um momento, então vamos tentar. Não, desiste, né? Essa, falo a pessoa vai falar: Estamos em crise, estamos em crise". Crise, entendo assim, né, crise, todos nós, com a nossa cultura aqui ocidental, a gente tem essa noção, crise é um problema, tá, crise é um problema. Eu busco lembrar de a concepção de crise em outras culturas não ocidentais, por exemplo, o verbo crise, né, na China é wei ji. Wei é problema e ji, são 2 palavras, ji é oportunidade. Então eu entendo que porque a linguagem tem é muito forte, a gente Sim. vê uma palavra e desenha aquela palavra pra gente, né. Então Sim. quando você fecha os olhos e crise, você já vê problema, né. Então às vezes mudar
mudar essa questão do visual da crise no casamento, nas relações, como uma oportunidade para mudar. Essa visão de crise como "Ué, Gi, tem um problema, mas Mas dá para mudar. o problema É. é uma oportunidade para Sim. mudar". Para mudar, né. E muitas vezes a pessoa: "Ixi, então assim, eu tenho uma crise, tchau". Sim, né. Não vou mudar. Porém, enquanto existem, vamos por assim, bens, esse casal fica até o fim. Tem isso também. Por conta da partilha. E isso tem muito mais do que a gente imagina. Não se olham, não se conversam, não se tocam, mas estão ali. É claro, tem os bens, não vou deixar, né, não vou dividir os bens, né. Isso adoece não só o casal, mas como os filhos, né? Um todo, né? Um sistema todo fica doentado. Sim. É uma pena, né. É uma pena. Né. E a mesma coisa acontece com as doenças, né? Também. Então, mas é uma pena que eu não enxergo aquela crise como uma oportunidade de eu mudar, né. E não, é a crise, eu paro por aqui, eu não subo na pedra, eu não faço nada disso. Crises é Né. uma palavra grega que significa exatamente interrupção, interrompeu, quebrou, é mais ou menos isso. É. Não é, e a gente convive com essa, a nossa língua, né, a língua latina herdou dos gregos essa concepção de crise como Só não tem mais jeito, só o né, negativo. só negativo. Só negativo, ninguém vai enxergar que a crise é uma oportunidade de eu mudar. Mas nunca é tarde de você falar: "Fechou essa porta, mas". Mas, né, pode ser diferente, Sim, né. sim, sim. Laísa, você, querida? Opa. Quer mais um Quer mais café? café? Ó, café do Eduardo, padre. Uhum. Que ele colocou? Baunilha, o Ou chocolate? canela. É, canela. Ah, então eu vou querer um pouquinho também, Ah, viu, Eduardo, seu café tá fazendo sucesso. Vou colocar pra você, hein. Ah, é canela. pouquinho. Canela. Tem os cafés tão gostosos, né, com os aromas tão bons. Tem. Os artesanais, né? O sonho do Eduardo é abrir uma cafeteria, então ele vai treinando no programa. Deixa eu pôr um pouquinho aqui pra mim. Muito bem, que delícia. Bom, né? Bom demais. Tá aqui. Vamos lá. Você que está aqui nos acompanhando no Talk Coffee, hoje estamos falando de relações, né? Com a presença aqui da Laísa Ferreira, psicóloga, do Padre Francisco aqui com a gente também. Então, assim, ó, duas pessoas que lidam com essas relações, né? Nesse âmbito tanto espiritual como emocional, e como é importante a gente olhar para isso. Então, você que está nos acompanhando, curta o nosso programa, comente aí também no canal do YouTube e compartilhe, né? Porque sempre é bom a gente estar multiplicando coisas boas. Então vamos lá. Essa é boa, hein? Estamos vivendo numa era do amor líquido? O que vocês acham? Sim, total. E isso se estende para todos os setores, né? O meu setor de profissional, o meu setor afetivo, o meu setor familiar, porque você não consegue se encaixar nesses lugares, né? Nessas redes, justamente por conta dessa liquidez. É, isso dá em tudo, até no trabalho. Sim, Se está dando muito trabalho, exatamente. e é uma geração que está vindo aí, né? Uhum. Já vários estudos falando, Sim, né? sim. Não querem ter o trabalho. Eu estou trabalhando, mas não quero me envolver muito, né? Então, não quero isso, eu vou para o outro e vou. Né? Então, é em todos os sentidos. Sim. Né? É muito imediatismo, a gente percebe isso nas conversas, tá preocupada só com o casal ali, tá preocupado com o hoje, é algo muito sem você olha e fala: "Mas e lá pra frente?", não se pensa o depois, é o agora, é pra hoje, vamos fazer e depois a gente vê como que vai ficar. Isso. E a gente vê muito isso na terapia, né? Vejo muito isso na terapia, né? Não quero mais. Não, mas vamos ver. Não quero. Né? Não quero mais isso. Com pouco tempo, né? Pouco tempo. Pouco tempo. Casamento, Isso. ou que seja a união estável, né? Ainda não oficializada, Sim. é assim, nível de paciência zero. Zero. E aquela promessa que a gente faz no dia do casamento, né? Na saúde, né? Na doença, na alegria, na tristeza. Gente, aquela promessa que é feita, aquele compromisso que é feito, ele é tão verdadeiro.
né? Quando realmente você está disposto a vivenciar isso, né? É interessante que tem vindo, né, para o trabalho de psicoterapia, casais novos, muitos novos, É verdade. muito É. novinhos mesmo, com 3 anos de casamento, 2 anos de casamento, e já está difícil. Já está difícil. É difícil. É o que eu falo, é difícil, porque entre eles tem uma competitividade enorme, profissional, cultural, né. Isso quando não tem vamos dizer assim, a não aceitação das famílias, Meninas. né. Seja por conta de bens, seja por conta de educação, seja por conta de intelecto. É verdade. Então assim, e isso é levado desde o começo para essa relação. Já entra numa relação, já próxima a um casamento, com essas questões, assim, em alta. É. E Então aquelas desculpa interromper, porque é um gancho para essa questão de se preocupar com a família, com outros elementos, questão de bens, eu percebo que também é uma das perguntas, assim, primordiais que nas conversas como que funciona a partilha de bens? Como que e, eh, é antes não verdade. tinha isso, Não agora tinha, né? Olha lá, até isso tá mudando. Sim, sim, aí sim. comunhão parcial, tem a comunhão parcial, tem a comunhão total, tem a separação total, aí eu já como faço de Exatamente. casamento, faço casamento civil Isso. também, então já fico explicando. Aí um olha para o outro, mas e aí, será que, sabe, fica É, Fica uma dúvida. e o quanto que se perde, né, Sim, que enfraquece, né, que tira a total. força desse relacionamento. Então, é que nem o padre falou, antigamente não tinha. Às vezes a pessoa ia: "Ah, não, tem que ver isso, tal, né". Sim, Mas não, agora muitas vezes é a primeira coisa, né. sim. Mas a gente tem que ver como vai dividir as coisas, né. se você for ver os casamentos de antigamente, de 30, 40 anos atrás, isso pelos livros dá para ver nos os cartórios, é comunhão total. Total, é verdade. Sim, Agora 99% é comunhão parcial, que é até o dia do nosso casamento, que vocês Isso. conseguiu é seu, que você Isso. então tá aí. É. E tem aqueles de separação total. Vai separar Mas tem. É, gente, até isso tá mudando, né, esse novo perfil desse novo casal que tá vindo também, né. que está se unindo. Tá se unindo, né. Já se une pensando já no que vai separar, né. Vamos lá, mais uminha. Sumiu, né, agora Vamos lá, pode abrir, Ângelo. Vamos lá. A relação entre a religião e a saúde mental pode auxiliar na melhora dos relacionamentos? total, eu acredito. eu acredito sim. E tem momentos que eu falo abertamente: "Ó, você precisa procurar um profissional que vai te Legal. ajudar, claramente. Isso é importante, né? Não é só na religião, a gente tem que confiar em Deus, Sim. mas também na Mas dá para inteligência. identificar, né, Paulo? Dá pra Dá, né? identificar claramente, Tá. mas confiar também na inteligência, nas condições que Deus concedeu a outras pessoas de poder te ajudar, né, profissionalmente. A gente tem essa conversa sim. Isso é legal, né? É, realmente, Pessoas aceitam que bacana. de boa É mesmo. enxergar o outro como ser integral, né? Que ele precisa realmente dessa ajuda e que existe outra pessoa. E isso, juntos. Que bacana. Mas é nítido quando o casal, eles têm uma religião, eles frequentam, existe uma religiosidade, essa preocupação. É diferente, É né? diferente. É diferente. Mesmo nos conflitos, mesmo que sejam religiões diferentes, mas quando tem um acordo, onde um visita a igreja do outro e vice-versa, ou o templo, seja lá o que for a escolha, é impressionante como esse casamento tem força. Tem forças. É verdade. Sem conflito, né? Sem esse conflito religioso, né? Exatamente. E tá tudo bem, Sim. né? De cada um frequentar, estamos todos juntos e tem esses valores religiosos, né? Sim. Isso é também diferente para o outro- enfrentamento de crises, né? Exatamente, das crises. É que isso não quer dizer que é uma garantia, tem aqueles que frequentam o mesmo lugar, frequentam todas as celebrações que tem, mas assim, ali fora no social é uma coisa, Tem isso também. dentro não pode nem olhar para o É outro. verdade. Isso dá para perceber isso na religião, pá, né? A Dá, né? hipocrisia, a
Aquele lá que tá na Bíblia, que Cristo falou, hipocrités, atores. Mas tem uma conveniência, né? Uma conveniência. Conveniência, exatamente. Então eu vou na igreja, tô fazendo tudo e tal, mas na minha vida, né, pessoal é totalmente ao contrário. Exatamente a própria palavra que Cristo usou, hipocrisia. É. Né? Ator usa máscara aqui, lá fora tira, coloca outra, de acordo com a sua necessidade. Tem. Às vezes, nenhuma boa terapia resolve, né? Nem uma boa alunação, nem tanto. Né? Não resolve, é verdade. Mas seguimos, né? Vamos lá, clique agora no padre. Vamos lá, estamos acabando aqui já as nossas perguntinhas e o bate-papo tá gostoso, né? Se deixar, nós vamos lá. Quais são os maiores desafios de comunicação nos relacionamentos? Vocês, como pessoas que sempre estão envolvidas aí nesses relacionamentos. Eu acho, hoje, se perguntar Sim. qual é o celular, O celular, né? com a minha experiência, inclusive com a minha experiência de conversar com os casais, é o bendito celular. Olha isso. Fica fora o dia todo, a esposa que vem reclamar, que o marido fica lá, não dá atenção, vice-versa, mesma coisa, é o bendito celular. Aí tem alguns casos, acho interessante, que já vêm falar, que fazem o combinado de que um dia por semana, quando ambos chegam em casa, vão desligam o celular para ficar. Olha Tira um dia para tomar um vinho, para sentar, tem muito disso agora, tá no isso. tem bastante. É o novo So- perfil do Desligar casal com o tudo. celular. Desligar tudo. É, o Que celu- ponto que a gente chegou, né? o celular é a nova droga, né? É. Porque tem toda uma ação neuroquímica. Sim. Você fica extremamente dependente, como qualquer outra droga, Sim. né? Porque ela libera uma série de coisas também, né? Sim. A fantasia, a coragem, a intelectualidade, uma série de coisas. Tanto é que hoje existem pessoas já a partir de 45 anos com diagnóstico de Alzheimer. Sim, tem. Pessoas novas já. Que já começa com um transtorno cognitivo. Por quê? Porque ela só pré-ocupa o cérebro com o Mas celular. ninguém pensa mais, né? Não pensa mais. Não Não pensa. pensa mais. Você vê casais das mais variadas idades e classe social num restaurante onde os Todos com o celular. já era com o dela e ele. É. Ele. Pessoas dentro de casa que se conversam com o celular, Não, mensagem. né? Com mensagem. Já ouvi almoçar, vem jantar. E a casa pequena, né? Eu conheço. Então, assim, também. é bem preocupante isso. Sim, sim. O olhar. Outro dia eu tava almoçando com o Eduardo no restaurante e a gente tava dois conversando tanto assim, eu contando, tava. Quando eu olho, tinha uma família inteira, cada um com seu celular. Eu pensei, Eduardo, falei, nós somos dois, a gente tem tanto assunto e olha lá, né? Então, assim, é triste de ver, gente, É muito triste. né? Porque, assim, na nossa infância lá atrás, eu lembro, meus pais desligavam a televisão pra gente conversar. Sim. Desliga a televisão que agora nós vamos conversar. E conversava. Na mesa da refeição era aquela confusão, porque todo mundo queria contar o seu dia. Né? Hoje não tem mais isso. Hoje você vê uma criança de 2 anos num lugar público, fazendo, assim, dando show de choro se não der o celular. Sim, o celular. 2 anos, gente. Exatamente. E tem gente que diz que com 1 ano e meio também. Exatamente. Meu pai, se eu não dou, ninguém come. Isso. Nossa, que bom. Então, mas a gente fala das crianças, mas dos adultos. Sim, né? sim. Que nem assim, nas escolas, enfim, é todo aquele trabalho, né, para não ter o celular. Mas dentro de casa ele não tem esse pai e a mãe. Outro dia eu vi um texto muito interessante falando do bebê reborn, mas estavam falando dos pais reborn, né? Aquele que realmente está dentro de casa, mas está lá paradinho, sem realmente estar participando da vida do filho pelo celular, né? Então, assim, a que ponto nós estamos chegando, né? Sim. Como que essas relações vão estar no futuro? Né? Então é líquida mesmo. totalmente líquida. Né? Vamos para a última? Vamos lá. Vamos colocar aí mais perguntas na caixinha. Professor, quero mais perguntas na caixinha. Vamos lá. Como lidar, essa daqui é boa. Como lidar com as expectativas não cumpridas no relacionamento? Isso vem muito no casamento, né, Padre Francisco? Vem, um cobra o outro. Tá. Essa cobrança. Você vê de novo para mim? Meio. Como lidar com as expectativas não cumpridas no relacionamento, né?
Isso gera briga, conflitos, É. né. "Ah, porque prometemos isso, E deu certo". É frequente. É. Agora, a solução, eu volto a dizer, é o casal que vai ter que encontrar na sua conversa, no seu diálogo, né. Não adianta buscar com o padre, com o psicólogo que não vai, né, gente, querer, tem que querer, né. É os 2 lá, Realmente, né. é um trabalho contínuo, né, Contínuo. contínuo. É um processo, É. né. E outra, nós somos humanos, né. E humanos erram, humanos recomeçam, humanos perdoam, humanos, né. Então estamos lá, as relações, né. eu falo que o ser humano tem a coração, a porta, só tem maçaneta do lado de dentro, né. Não adianta alguém de fora vir e falar: "Vou colocar isso". Não, a pessoa tem que abrir, A escolha é sua, né. é sua. Não deu certo, porque vamos abrir essa porta e rever os nossos propósitos. É, Tem que partir, tem que partir. Seria tão mais fácil, né. Muito mais fácil. Muito bem, você que está nos acompanhando, estamos aí finalizando a nossa roda de conversa aqui, tão gostosa, né. Foi muito bom, Deliciosa. né. Muito bom. Laísa, que conselhos você daria para as pessoas que estão aí nos acompanhando, você, né, como profissional, em relação a essa saúde mental, que conselhos você daria para as pessoas? Para elas se permitirem ser felizes. Muito bem. E que às vezes a gente acha que é tão fácil, mas não É, é, né? permitir explorar o universo do seu parceiro e se deixar também, É. né, porque isso se chama parceria. Isso que se chama parceria. Muito bem. Muito simples e difícil É assim, é verdade. O senhor Padre Francisco, o senhor tem a nos dizer. Tem um pensamento, uma máxima do pensamento existencialista, foi Sartre que disse assim, e isso vale para nós nos dias de hoje, que nós não somos aquilo que os outros fazem de nós, mas somos aquilo que nós somos capazes de pegar tudo isso que os outros fizeram e reproduzir, fazer. É importante isso de a gente ter essa, ver a importância do outro e também ter a sua capacidade de falar: "É por aqui mesmo, o outro me ajuda, mas não é o outro que vai me fazer a buscar o caminho, sou eu que vou buscar com a ajuda do outro, mas é eu que sou dono do meu caminho, não é o destino, sou o protagonista da minha história e vou fazer". Faça aquilo que os outros fazem de você, que te ajudam, mas não fique só com aquilo. Faça você uma releitura disso e nos seus relacionamentos para que tenha êxito nos nossos relacionamentos, seja no casal, na família ou na sociedade, com as pessoas no dia a dia. Isso aí. É porque essa tal felicidade é uma construção diária, né. É, uma construção diária. Que lindo, gente. Foi lindo o programa, Foi. né? Obrigado. Gratidão pela presença de vocês. Assim, que vocês continuem inspirando, direcionando tantas pessoas, né? E aqui tem uma lembrancinha para vocês. São duas pessoas que eu admiro demais, né? A Laísa, ela, quando eu cheguei em Atibaia, você foi uma das primeiras pessoas que esteve na primeira palestrinha que eu dei aqui lá no espaço quando a gente estava começando, eu lembro, né? E você foi assim, com essa candura que você tem, amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista, né? E ela estava lá presente, de lá, né? A gente não se separou mais, né? Não, não. Então, gratidão pela sua presença, tá? Pelo seu carinho. Padre Francisco, o que falar, né? Do senhor que realizou o nosso casamento, conhece minha família também, aí desde que a gente eram pequenos, né? A gente tem um carinho tão especial pelo senhor e vendo também o seu caminho, a sua trajetória, a sua jornada de inspirar tantas pessoas, né? Então, que o senhor continue inspirando. Eu estou muito feliz da sua presença aqui. Muito bom? Uma lembrancinha aí também. Mãe sempre se ama, né. Ganhou abre, é verdade, né? É verdade. É pra dar sorte ter que ir, tá bom? Pro momento de vocês aí, vocês forem tomar o cafezinho de vocês, né? Só quero café, o resto tanto faz. Isso, né? Pro momento de vocês, tá bom? Muito bem. Gente, daqui a pouco então a gente tá no quadro com a Dani Lins aqui do Papo Íntimo, trazendo sempre um pouco mais do assunto da sexualidade
de uma forma muito respeitosa e significativa. Já, já. É hora de uma conversa sem tabu, sem preconceito e sem vergonha. Agora, Papo Íntimo com Dani Lins. Muito bem, chegamos então nesse quadro que as pessoas também esperam aqui no nosso programa do Papo Íntimo com a Dani Lins. E hoje o assunto também é um assunto aí que as pessoas perguntam e hoje ela está aqui trazendo esse esclarecimento, né, Dani? Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube da rádio. E vamos lá, né? Vamos lá. Dani, rapidinha ou maratona? E aí, você é adepto da rapidinha ou da maratona? Rapidinha, né? Todo mundo sabe o que que é uma rapidinha. É aquele encontro sexual furtivo, é aquela coisa da química do momento, é aquela vontade que dá e que não tem como segurar, e que não tem essa de lugar, não tem essa de hora. Deu vontade e vamos lá. Ela é super saudável no relacionamento. Porque às vezes a gente cai tanto na rotina, né, ai, vamos agendar dia e horário. Não que isso seja ruim, tá, gente? Mas tem momentos do relacionamento que a gente fica tão focado em outras coisas que às vezes até é bom que a gente marque um dia e um horário para a gente se conectar com o nosso parceiro, com a nossa parceira, para ter o nosso momento sexual bacana, porque a gente foca em tantas outras coisas e esquece do casamento às vezes, É né? verdade. Mas assim, a rapidinha é aquela coisa ousada, né, geralmente ela não acontece no quarto, é no carro, na garagem, de repente nós estamos sozinhos em casa, não tem filho, não tem neto, não tem ninguém. É aquela pegada que você dá no sofá da sala, assim, bem rapidinho, porque alguém vai chegar. Lembra quando a gente namorava lá nos anos vindouros lá? Então, que a gente tinha aquele fogo, aquela coisa? Pois é, e a rapidinha é sensacional para o relacionamento. Agora, nada se compara a uma boa maratona, não é verdade? Sim. Porque o que que é a maratona? A maratona, ela não começa no quarto. A maratona, ela começa de manhã, quando você acorda e dá aquele bom dia caloroso, dá aquele abraço gostoso. Durante o dia, quando você vai trocando a mensagem, quando você vai batendo um papo mais picante, faz um comentáriozinho de duplo sentido, e ela vai acontecendo. E quando ela chega no quarto, ela não é aquela coisa desesperada para se concluir. Teve todo um processo, né? Teve esse processo do começo, e aí tem o carinho, tem uma massagem, tem o toque, tem o bate-papo. Gente, não tem coisa mais gostosa do que você estar na cama com o seu parceiro e rir, É verdade isso. né? E você tá lá naquela coisa, naquele beijo gostoso, naquele carinho, e de repente vocês dois começam a se divertir, porque tem que ser divertido, Sim. né? O sexo tem que ser divertido. Ele não é só o cumprir uma obrigação carnal. Ele é uma troca, uma parceria. E a maratona faz com que isso aconteça, né? Numa maratona você tem a oportunidade de experimentar um óleo de massagem. Numa maratona você tem a oportunidade de uma banheira com sais de banho, aquele carinho e vocês dois ali batendo um papo, porque às vezes a gente fala do sexo e a gente pensa só nos finalmente, É né? verdade, né, Dani? E E não é, né? não, As pessoas têm ainda esse tabu, essa parede, esse bloqueio, enfim, que não é só isso, né? exatamente, não é só, que a gente costuma falar, não é só o coito, É. né? O sexo é tudo que vem antes e o que vem depois também. Porque assim, você conclui lá o seu objetivo. "Ah, gozei, parceiro gozou, ótimo, acabou". Não. E depois? Cada um vira para o lado e dorme? Não, ainda tem o carinho, ainda tem a troca. E aí sim, ali acomodadinho, um Uma deitado, construção, né? né, um deitadinho no outro, e aí a gente pega no sono, porque faz parte, né, Sim. natural, a gente usou da energia do nosso corpo e a gente cansa e a gente dorme. Mas é importante que a gente entenda
a necessidade da gente vivenciar essas 2 experiências sexuais. A rapidinha acende o fogo da paixão, é aquela coisa do deu aquele 5 minutos, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. E a maratona é aquilo onde você vai cultivando cada vez mais o seu relacionamento. Que legal, né? E como é importante, né? Se sentir acolhida, aceita, né? Ter essa troca, esse amor em construção para os dois, né? Exatamente, né, é importante tudo isso, pra um perceber o outro, É? né, porque às vezes a gente acha que você vai precisar de todo um mecanismo para as coisas acontecerem e de repente um resvalar de ombros te traz uma excitação que você não sentia há muito tempo. É. E aí você bota aquilo para fora. E muitas vezes a gente precisa de todo esse processo do carinho, do toque, do beijo, do abraço, para que a gente possa se entregar entregar integralmente. Tá difícil hoje. Então, a gente tem que ter essas 2 A troca, né? É consciente, né? exatamente. Um faz parte desse momento do outro, né? Ex E juntos, nessa troca, realmente um tá sendo feliz para o outro, né? Exato. É muito profundo tudo isso, né? E como? Às vezes a gente quando fala de sexo, as pessoas acham que é uma coisa superficial, né, que é o simples ato ali, vamos lá, vamos transar e pronto e acabou, e não, né, como a gente já falou aqui uma vez, a gente, somos seres integrais e holisticamente está tudo envolvido, né, é a mente, é o coração, é a região sexual, é o carinho, é o conversar, é o ter conversas sérias, né, o relacionamento, isso já foi falado aqui pelos nossos queridos que estiveram na Viu que roda conversa. forte, né? Exatamente. Muito bonita. Então, assim, a gente precisa ter conversas duras, mas a gente precisa ter momentos de carinho. Isso mesmo. E isso tudo se integra, e é com isso que a gente faz um relacionamento Fortalecer, né? duradouro. Fortalecer essa relação. Muito bem, você que está nos acompanhando aqui, estamos com a Dani Lins no nosso quadro do Papo Íntimo, né? E mais uma semana aí trazendo realmente aquilo que a gente precisa parar para pensar em relação aí o nosso momento do sexo, né? E aí nós temos promoção, né, dona Dani? Então, nesse mês dos namorados, a Rádio Mídia está fazendo uma promoção muito bacana, né? E nós vamos fazer parte dessa promoção, é claro, junto com a Spice Sensations, que é a minha loja virtual. A gente está doando um kit apimentadíssimo, muito saboroso, com vários sabores diferentes, para que você possa concorrer através do Instagram da rádio, né? Isso mesmo. Você deixa lá no Instagram da Rádio Mídia On, lá na página do nosso Instagram, e marquem as pessoas, marque você, marque as pessoas, marque aí o seu parceiro, sua parceira, para poder realmente ganhar esse kit. Vamos abrir o kit? Vamos abrir o kit, vamos ver o que será que tem de O que nós temos que a gente pode ganhar? A gente tem óleo de massagem Óleo de massagem beijável. A gente tem a canetinha sensual. Como é essa canetinha Essa sensual? canetinha que você pode desenhar, você pode colocar a sua criatividade para funcionar. Desenhando Você o vai corpo com desenhar sabor. o corpo e ela tem sabor, ela é beijável, então depois você pode beijar, você pode lamber, você pode fazer o que você quiser. Viu, gente? A canetinha. Nós temos o gelzinho com sabor de banana. Olha Esse é isso. que aquece, que é uma delícia. Nós temos as bolinhas. Ó, gente, isso tudo dentro da caixinha, tá? Da nossa promoção, Isso tá? que aquece e esfria, né? Vai ser uma surpresa. Cada um é uma surpresa. E também vai um bullet com controle, aonde você pode deixar o controle na mão do seu parceiro e você ir massageando as zonas erógenas do seu corpo. Olha que legal. Tudo isso dentro Tudo da isso no caixinha. kit da caixinha, né? E aí, para ganhar, então, a pessoa põe lá, marca lá no Instagram da rádio, né? E aí no dia 11, no programa do dia 11, né, produção? No dia 11, depois do programa do dia 11, a gente vai fazer já o sorteio. Isso, e olha, Na semana que vem, já. mais coisa, viu, gente? Não é só o kit da Spice, não. Tem mais coisa também. Pode falar, produção? Pode falar, produção? Não é?
E olha lá, segredo, hein, para vocês, ó. Tudo bem, pode organizar aí na caixinha. Então, nós vamos ter a caixinha e mais coisas que vão aparecendo aí durante esse mês de junho, o mês aí dos namorados. Ai, que legal, hein? Parabéns para a criatividade da caixinha que você montou aí, hein? Essa é uma caixinha vai deixar o pessoal bem feliz, eu tenho certeza. Muito legal. Onde as pessoas podem te encontrar, Dona Inês? Bom, no Instagram, no @dani.gelins, no WhatsApp, no 11 992868357, e também a gente tem o Instagram da Spice, Famosa loja. né, que é o @spice.sensations. Mas o nome é complicado, mas entra no meu Instagram que de lá vocês têm o link para a nossa loja e para o Instagram da Spice. Muito bem, então gratidão para essa semana. Até semana que vem. Até semana Né? que vem. E você que está nos acompanhando, você já pode começar a me marcar lá no Instagram com a foto, curtir a nossa página e vamos lá ver quem vai ganhar essa caixa mágica, né? Uma caixa mágica. Muito bem. Você curtiu Papo Íntimo com Dani Lins. Muito bem, gente. E chegamos aí ao final de mais um Talk Coffee. Agradeço aí a companhia de vocês. Um programa hoje, assim, cheio de coisas boas, né? De pessoas maravilhosas, tanta coisa que foi, assim, colocada para você também multiplicar. Curta o nosso canal, curta a nossa página, deixe o seu comentário. Isso é tão bom, faz bem pra gente, né? Que toda semana trazemos aí o melhor para você. Eu, Ana Palmesan, estou lá no Espaço Teu, Espaço de Terapias e Bem-Estar, no Instagram também como Terapeutiano com Ana, sempre trazendo o melhor para você. Então, uma boa noite, até semana que vem.